Jagnanam Timirandatyagyananjana Shalakaya Chakshuramilisam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhagavad Gita, capítulo 17, Shraddha Traya Vibhaga Yoga, verso 11 em diante. Aparakangshi vidyagno vididrushto yaijate ashtavyam ebeti manaha samadama sadhatikaha. O sacrifício que é oferecido pelas pessoas sem desejo de recompensas pessoais, que é executado de acordo com os princípios corretos dos Shastras e com uma mente concentrada, esse é sátvico. Aqui Bhagavan continua a explicar a Arjuna as qualidades sáttvicas e as pessoas sáttvicas. O sacrifício que é oferecido pelas pessoas sem desejo de recompensas pessoais. Já vimos anteriormente que existem diferentes tipos de sacrifícios. A caridade também é considerada um sacrifício, como o yagna, a cerimónia do fogo. Quando fazem o yagna, isso é um sacrifício. Quando rezam, isso é um sacrifício. Quando entoam o nome do Senhor, isso é um sacrifício. Aqui Bhagavan diz que qualquer que seja o sacrifício oferecido por alguém, sem desejo de recompensas pessoais, que é executado de acordo com os princípios corretos dos Shastras e com uma mente concentrada, esse é sátvico. Ele diz que aquele que tem o verdadeiro conhecimento do self e daquilo que quer alcançar, o próprio Senhor, entrega-se, quer alcançar este amor por Deus, porque, como eu disse, os Shastras tratam apenas disso, como alcançar o amor de Deus. Nada mais. Aqueles que têm este anseio profundo dentro deles, o que quer que façam na vida, irão fazê-lo apenas para agradar ao Senhor. Não farão algo apenas para obter certas coisas pessoais. Eles apenas querem agradar ao Senhor. Agradar a Deus. Alcançá-lo com a sua fé, sem esperar nada dele. Bhagavan diz que esta pessoa é sátvica. A qualidade desta pessoa é sátvica. A sua mente está completamente concentrada. Eles estão completamente absortos no amor do Senhor no seu interior. O que quer que façam no mundo exterior é sem qualquer interesse pessoal ou motivo. Eles trabalham, têm as suas famílias, têm prestígio na vida, têm tudo à volta, mas não são apegados a nada. Sabem que Deus providencia tudo. Como o joalheiro da história que contei anteriormente. Claro, vocês têm de trabalhar, têm de cumprir o vosso dever. Bhagavan não disse que têm de fugir do vosso dever, mas com que mentalidade o fazem? Isto também é muito importante. Com que objetivo o estão a fazer? Isto é muito importante. Então aqui ele também define a mentalidade daquilo que fazem. Se for sátvica, então tudo o que fazem, tudo o que fizerem, irá trazer-vos para cada vez mais perto do vosso self interior. Estarão cada vez mais próximos da realidade suprema, a iluminação. Então serão livres. Capítulo 17, verso 12. Abhisandayatu palam dambatam apijabayat vidyate bharata shreshtatam yagnam vidirajasam. O sacrifício oferecido com a intenção de ganhos pessoais e também para ostentação ou Arjuna, fica a saber que esse é de natureza rajásica. Bhagavan diz que quando alguém está a fazer alguma coisa para proveito próprio, oh Deus, por favor, dá-me um carro. Oh Deus, por favor, dá-me um marido. Oh Deus, por favor, dá-me uma esposa. Deus, dá-me riqueza. Deus, dá-me uma casa. Oh Deus, dá-me fama, dá-me prestígio, dá-me vitória, dá-me saúde, dá-me felicidade, dá-me alegria. Trata-se apenas de dá-me, 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 dá-me.
Então, Bhagavan diz que isto cai nas qualidades rajássicas que estão sempre ligadas ao proveito pessoal e à motivação, por isso nunca são livres. Havia um santo muito reverenciado. O seu ashram estava num estado terrível. Ele queria ir ter com o rei porque sabia que o rei era correto e estava sempre a apoiar a elevação de atividades religiosas. Então ele disse: muito bem, isto também cai nessa categoria, não é para meu proveito próprio, é para o público, para as pessoas, para a segurança das pessoas. Então ele foi ter com o rei com a intenção de lhe pedir para ajudar o ashram. Ao ir ter com o rei, viu a rezar naquele momento e a sua oração era: Deus, por favor, dá-me isto. Deus, dá-me aquilo. Protege-me disto. Dá-me coragem. Era uma lista muito longa. O santo estava ali a ver este rei a rezar. Então ele voltou-lhe as costas e começou a regressar ao seu ashram. Naquele momento, o rei viu, apressou-se em direção a ele e disse: Por favor, Maharaj, por que vieste aqui? Por favor, diz-me. Então ele disse: Escuta, eu vim pedir-te uma coisa, mas depois apercebi-me de que és um pedinte maior com a lista imensa de coisas que estás a pedir a Deus. Então, o que posso eu pedir a um pedinte que está a pedir para ele próprio? Porque deveria eu pedir-te alguma coisa? Disse o santo. O Senhor que providencia tudo tomará conta de tudo, não te preocupes. Então, é também muito importante a forma como rezamos e a razão por que rezamos. Rezar não é pedir e pedir e pedir, porque isto é a mente. Eu lembro-me de uma vez ter dito a alguém: reza a Deus. Depois a pessoa disse: mas eu não preciso de lhe pedir nada. Não, Deus não quer nada de vocês e, na verdade, bem no vosso interior, nem vocês querem nada dele que não seja ele próprio. E para isso, quer lhe peçam ou não, ele dar-se-vos já no momento em que ansiarem por ele. Desejar não é pedir. É um sentimento que desperta no interior, que o atrai. É um ímã. É pequeno, mas cresce. Quanto mais houver amor e anseio por ele, mais esse ímã cresce e se torna grande. E onde quer que ele esteja, é atraído para vocês e vem ter convosco. Imaginem que este ímã é tão grande que até atrai o Senhor que está no céu e o puxa na vossa direção. Certa vez, Bhagavan Krishna foi visitar Indra. Indra estava muito feliz por ver o Senhor. Assim que viu Krishna a chegar, todos na corte de Indra se puseram de pé e estavam muito agradados e felizes. Indra disse: Bem-vindo, Senhor, este seu foi abençoado pelo toque dos teus pés. Então o Senhor disse: Este seu está sempre abençoado. Naquele momento, Indra apercebeu-se: Sim, tu estás sempre aqui. Não há único momento em que não estejas aqui, mas agora tu estás aqui fisicamente, presente entre nós. É um momento abençoado. Mesmo que na tua omnipresença te encontres em toda a parte, contudo, neste momento presente, tu colocaste os teus pés aqui fisicamente. Então, este é um momento abençoado. Ao ouvir aquilo, Krishna ficou muito agradado e disse a Indra: Eu viverei aqui permanentemente. Depois, Indra disse a Bhagavan: Mas tu estás sempre aqui permanentemente. Não há um único momento em que não estejas aqui permanentemente, mas eu quero dizer fisicamente. Eu não acho que vais estar fisicamente presente aqui permanentemente, mesmo que assim o digas. Lembras-te de quando deixaste Dwarka no ápice, quando Draupadi te chamou? Nem sequer te preocupaste com a tua rainha, nada. Apenas te foste embora para o resgate de Draupadi. Depois ele disse: Eu mesmo, tu estás aqui, dizes que fisicamente estarás aqui, está bem, mas tenho a certeza de que se os pândavas te chamarem, esquecerás os seus, apressar-te-ás até eles, e se algum bhakta te chamar, não ficarás aqui sentado permanentemente. É assim que o Senhor é. Para aqueles que anseiam por Ele, Ele também anseia por eles. É assim, quando amam alguém e estão constantemente a pensar nessa pessoa, começam a ter um sentimento e a pessoa que amam também terá esse sentimento devido a essa profunda ligação.
essa pessoa também começará a pensar em vocês e a sentir o amor que têm no vosso interior. Então, não há necessidade de palavras, não precisam de dizer nada, não precisam de dizer, oh, sinto a tua falta. Não, a pessoa perceberá isso. Então, essa ligação aproxima as pessoas. Quando a pessoa está a pensar e a outra pessoa também está ligada, devido a essa ligação amorosa, as pessoas não estão longe umas das outras. Elas estão alojadas nos corações umas das outras. A mesma coisa acontece com o Senhor. Aqueles que o amam fazem tudo sem pensar numa recompensa ou proveito pessoal e são livres. E a recompensa por isso, o próprio Senhor Supremo dar-se-vos-á. E esta é uma qualidade maravilhosa de um Bhakta. Um verdadeiro Bhakta tem este anseio profundo e não pode ficar sem o amado, nem que seja por um momento. Capítulo 17, verso 13. Virinam sarvashuttanam nam mantrainam adakshinam Shraddha viraitam yagnam tamasam parikakshate. O sacrifício que não é feito de acordo com a regra correta dos Shastras, sem oferecer comida, sem um mantra, sem as ofrendas, vazio de fé, diz-se tamássico. O sacrifício que não é feito de acordo com a regra correta dos Shastras. Nos Vedas há certos mantras, os hinos, que trazem as pessoas para mais perto do Senhor, mas há outros rituais que não estão nos Vedas, nos Shastras e nas Sagradas Escrituras e são usados para ganho pessoal. Bhagavan diz que estes rituais não alcançam Deus, alcançam apenas os yakshas, os demónios e as entidades que satisfazem unicamente os desejos mais baixos das pessoas. Assim como estas pessoas com qualidades tamássicas fazem sacrifícios sem conhecerem as regras e regulamentos, sem oferecer comida, sem um mantra, sem as ofrendas, vazio de fé, diz-se tamássico. Aqui Bhagavan relembra que deviam equilibrar o que recebem. Mas estas pessoas fazem tudo apenas devido a expectativas. Quando elas fazem os seus sacrifícios, nem sequer se dão ao trabalho de alimentar alguém ou de dar alguma coisa a alguém, elas nem sequer oferecem prasad. Sem um mantra. O Senhor diz que elas nem sequer usam os mantras, porque os mantras que entoam não são os verdadeiros mantras, são apenas mantras inventados que estão ali para agradar somente os yakshas e depois, quando conseguem o que querem, acabam. Não há nenhuma ligação ao Senhor. Sem oferendas. Aqui Bhagavan lembra que quando recebem devem sempre dar alguma coisa em troca, uma dakshina. Isso é muito importante. Ele diz: Shraddha viraitam yagnam, que significa desprovido de fé. Pessoas sem fé não dão dakshina, não têm nenhuma gratidão, fazem tudo com expectativas, falta-lhes reverência devido à sua arrogância, à sua presunção, ilusão, hipocrisia, egoísmo, falta-lhes entendimento, falta-lhes conhecimento. Bhagavan diz que se denominam tamássicas. Capítulo 17, verso 14. Deva bija guru pragna pujanam shojam arjavam brahmacharyam ahimsa cha shariram tapa ujyate. Veneração das divindades, dos duas vezes nascidos, dos preceptores, dos iluminados, da pureza, da retidão, da castidade e da não violência, diz-se que estas são disciplinas físicas. Veneração das divindades dos duas vezes nascidos. Aqui Bhagavan fala novamente acerca dos duas vezes nascidos. Quem são os duas vezes nascidos? Os Ashwin Kumars, os médicos não mercenários, os Brahmanes, são os duas vezes nascidos, aqueles que perceberam o verdadeiro significado da vida. Dos preceptores, do guru, dos iluminados, da pureza, da retidão, da castidade e da não violência. Diz-se que estas são as disciplinas físicas.
Aqui Bhagavan diz que o que torna alguém sáttvico, o que desperta o bhava sáttvico, as qualidades sáttvicas, o que os purifica, o que traz esta pureza do discurso, a pureza da mente. É a adoração de Deus, a veneração de Deus, o amor por Deus e pelas divindades. Aqui, veneração das divindades refere-se à veneração de certos aspectos do divino a que podem rezar de acordo com o que está mencionado nos Shastras. Brahma, Vishnu, Mahesh, Devi, Ganesha. De acordo com isso, se alguém os adorar, fica puro. Mas não devem venerar as entidades da floresta, das árvores ou as entidades dos elementais. Dos duas vezes nascidos, dos preceptores, dos iluminados, devemos ter grande respeito e servir os brahmanes, os rishis e os sábios, os preceptores, o guru, para aquele que é devoto e está entregue aos pés do guru, os iluminados. Despertamos automaticamente ao estar à volta de pessoas santas. Alcançamos pureza, alcançamos a humildade. Então, cada ação que fazemos é purificada. Castidade aqui significa aquele que é puro no interior do coração. Tornamo-nos também não violentos. As pessoas que estão entregues ao caminho espiritual, que têm um guru, que se curvam perante o guru e oferecem flores, oferecem orações, reverência, têm a bênção. Isto é chamado de veneração. Pessoas com estas tendências habitam nas qualidades sáttvicas e são queridas do Senhor. Aqui, neste verso, Bhagavan está a falar acerca das disciplinas físicas. Ele diz que os bhaktas têm estas qualidades dentro deles. Adoração do Senhor, colocando sempre Deus em primeiro lugar, entrega ao Guru. Devido à humildade, os bhaktas curvam-se e servem. Capítulo 17, verso 15. Anudbegat janam bhakyam satyam priyaitam jayat swadhyaya abhyasanam jebhavan mayam tapaujate. O discurso que não causa problemas aos outros, verdadeiro, gentil e benéfico. O estudo das escrituras são chamados de disciplinas do discurso. O discurso que não causa problemas aos outros. Aqui Bhagavan diz, sem mexericos, pois ao fazer mexericos, o que fazem aos outros, aquilo que podem trazer aos outros é uma dor profunda. É isso que Cristo diz na Bíblia, que não é aquilo que entra que vos torna impuros, mas aquilo que sai de vocês. É a maneira ofensiva de falar, o desrespeito, a maldade. Quando alguém está a fazer mexericos, a falar mal, procurando falhas nos outros, está realmente, como Cristo também diz, a ver os seus próprios defeitos. Bhagavan diz aqui que se deve controlar isso. As pessoas não se devem envolver nisso. Quando as pessoas se envolvem em tais insolências, nunca são livres. Porque não se trata de julgar as outras pessoas, trata-se de se condenarem a si próprias. As pessoas devem ter cuidado com o que dizem e como o dizem, porque aquilo que dizem reflete-se nos outros, quer consigam tocar ou então ofender o seu coração. E ofender alguém é ofender o próprio Senhor. Então não há amor. Portanto, é preciso ter cuidado com a língua e controlar o que dizem para não causar nenhum mal. Diz que é fácil bater em alguém. A ferida irá curar e tudo será esquecido. Mas a ferida que infligem aos outros, através do que dizem, é mais dolorosa, porque essa ferida fere o coração diretamente. E quando fere o coração, fere o próprio Bhagavan. O discurso que não causa problemas aos outros, verdadeiro, gentil e benéfico. Aqui Bhagavan também diz que quando falam, têm de fazê-lo com a verdade, não mentindo, tem de ser com gentileza, tem de haver uma forma agradável de falar que seja igualmente benéfica, não apenas tagarelar e perder tempo, falando de todo o tipo de coisas sem sentido. Este tipo de conversa não vos ajudará e, na realidade, irá criar-vos mais problemas, mais impurezas na vossa mente, porque quanto mais alimentarem os mexericos, mais ficarão poluídos, e quanto mais poluídos ficarem, mais a vossa mente escurece.
e menos conseguem percepcionar a luz. Não conseguirão percepcionar a verdade e tornam-se automaticamente cruéis. Então ele diz que é muito importante terem consciência da forma como falam, daquilo que dizem e do benefício que isso traz. Ajudará as pessoas a mudar? Ou irá magoá-las ou arruiná-las? O estudo das Escrituras. Ele diz aqui que, ao ter tal conhecimento das Escrituras, saberão como falar. Não falarão de uma forma muito rude, mas serão diplomáticos, calmos e não magoarão os outros, porque se começam a falar de uma forma muito agressiva, automaticamente irão magoar as pessoas. Mesmo que estejam a dizer alguma coisa boa, as pessoas não se preocuparão em escutar, porque o que quer que digam estará cheio de agressividade. Isso não é contra os outros, é contra vocês próprios, contra vocês e contra Deus. É o que isso reflete. Chamados de disciplinas do discurso. Aqui neste verso, Bhagavan fala acerca das disciplinas do discurso, tendo o verdadeiro conhecimento dos Shastras, o verdadeiro conhecimento acerca de como aquele que é dedicado a Deus se deve comportar, aquilo que deve dizer e com que delicadeza o deve fazer. Ele enfatiza que é muito importante observarem-se a vocês mesmos e serem disciplinados